Olá, gente, boa tarde. Vamos fazer mais um vídeo nessa tarde, só que eu vim trazendo uma experiência incrível que eu tive, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e também gosto de fazer algumas experiências com os materiais que eu já trabalho e até mesmo inventando outras coisas. E eu, hoje, já tinha pensado nisso há um tempo. Eu venho fazendo, em alguns momentos, minha própria massa de biscuit. Eu tenho um canal, ou eu tenho um vídeo ensinando a fazer com a maisena e a cola. Muito fácil, a massa tá maravilhosa. Só que essa massa, eu tenho trabalhado com ela e em alguns momentos, quando eu utilizo ela para esticar em cima de alguma superfície, ela racha, né? Que não é tão extraordinário assim acontecer no biscuit. Geralmente a gente fazendo biscuit, elas racham e a gente pode consertar, né? Como eu fiz um vídeo também onde eu consertei algumas rachaduras, tirando dúvida de pessoas que não sabiam o que fazer quando eles rachavam, que é muito simples. Mas eu fiquei pensando nisso, porque assim, a gente às vezes está com muito serviço e a gente precisa agilizar e ficar remendando, consertando um trabalho que a gente já finalizou, de repente a gente olha, vê rachadura, não é bom. Então eu fiquei pensando, né? Farinha de trigo é algo que tem uma elasticidade muito boa, principalmente quando a gente faz pão. O que dá aquela elasticidade justamente é a farinha de trigo. E eu fiquei calculando, pensei bem, eu falei, eu vou fazer uma experiência. E hoje eu resolvi fazer essa experiência. Eu fiz uma massa com farinha de trigo, do mesmo jeito que eu fiz a massa de biscuit, que é com maisena, certo? Eu aqui tô com as duas juntas. Na verdade, eu já até misturei. Olha só o que foi que eu fiz. Comprei a cola normal, né? Que a gente usa a cola de PVA, né? Tem que ser cola PVA extra forte para a gente poder fazer a massa de biscuit. Utilizei o óleo de cozinha ou óleo de coco, utilizei a maisena nenhuma e na outra que eu tava aqui, mas eu acabei misturando para fazer essa experiência e deu muito certo. Eu fiz uma quantidade bem pouquinha de farinha de trigo ou de massa com a farinha de trigo. Então, uma de maisena, que é essa aqui, e a outra que eu fiz foi só com farinha de trigo. Farinha de trigo, óleo e a cola, PVA. Na hora que eu tava fazendo, ela grudou até mais na panela, mas saiu. Eu sovei, passei creme, botei na geladeira, no mesmo jeito que eu faço daqui. Só que eu percebi uma grande diferença. Como? Eu tava aqui e resolvi misturar duas massas. Peguei a massa de maisena que eu fiz, peguei um pouquinho, né? Peguei uma quantidade maior. Por exemplo, eu tirei uma quantidade mais ou menos desse tamanho da massa de maisena e a metade dessa da massa de farinha de trigo, certo? Eu tô utilizando essa aqui porque essa já foi a mistura que eu fiz. E simplesmente misturei as duas e falei, vou fazer essa experiência que eu quero ver como é que vai ficar essa cobertura quando eu botar em alguma superfície, principalmente quando esticar a massa, porque assim ela estica bem, só que quando seca, muitas vezes racha. Um exemplo aqui, eu fiz essa encomenda, utilizei mais a massa e ela deu umas rachaduras aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo pegar. Abriu algumas fissuras bem pequenininha, mas abriu. Aqui do lado, deixa eu ver. Onde é que tem? Aqui, rachou. Entendi. Eu fiz toda aqui, mas quando dá por exemplo, eu fiz um acabamento maior, ou estiquei a massa mais, ficou mais fina, ela racha, ela não sustenta. Então, eu tenho que consertar a peça, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, eu vou misturar duas,
Porque se a massa de farinha de trigo, ela deu uma elasticidade boa e ficou muito macia, bem mole, pra gente trabalhar com ela pura, não, eu acho que não fica muito legal. Aí eu resolvi misturar. Gente, olha o resultado. Eu fiz de manhã, forrei um copinho normal aqui, que tá até sujo de tinta. Eu falei, eu vou botar em cima desse copinho e vou ver se racha. Gente, não ficou uma fissura. Eu misturei a massa de farinha de trigo que eu fiz com a massa de maisena e não rachou nada. Já tá sequinho. E outra vantagem, ela não reduziu tanto o tamanho, entende? Porque quando a gente faz a massa de biscoito, ela encolhe, vai baixando, né? A borda mesmo. Eu botei a borda aqui certinha, ó. Olha, baixou bem pouquinho. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Bem pouquinho mesmo. Já se eu fosse só a massa de maisena, ela baixaria até cá, até passaria. E essa não ficou uma marca, tá super lisa. Aqui tá nessa cor porque eu não misturei tinta nenhuma, eu deixei ela natural, porque eu tô fazendo no caso a experiência, entendeu? E assim, eu amei o resultado. Tô com ela aqui. Eu peguei agora o resto da massa de farinha de trigo e misturei nessa quantidade aqui de massa de maisena. E tá do mesmo jeito, não mudou textura, tá macia, muito boa de trabalhar. E olha a elasticidade dela. Como todo biscoiteiro sabe, né? A gente sabe que uma massa é boa quando ela faz isso, né? Deixa esse pico. Esse talvez seja o segredo que tem em algumas massas de biscuit que muitas vezes a gente faz em casa e não consegue dar certo, né? Eu já fiz massas de ficar muito boa, mas tem massas que às vezes não consegue ficar boa. E com essa dica da farinha de trigo, com certeza você não vai errar mais na receita. Olha que maciez, ficou muito gostosa, gente. E eu fiquei impressionada, porque olha que cobriu de um jeito que você não vê uma rachadura. Até a parte que ficou mais fina, ó, essa parte aqui que ficou mais fina, você vê que secou. Até dá pra perceber a cor do vasinho, né, rosa. Mas você não vê rachadura nenhuma, gente. Olha que massa. Eu que trabalho com biscuit já há 10 anos, nunca vi de eu puxar, esticar a massa desse jeito que eu estiquei nesse copo e ele não deixar rachadura. Então, como nós trabalhamos e a gente procura ajudar sempre os colegas de profissão, né? Sempre dando dicas para poder a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, assim, se você quiser, faça essa experiência, faça uma quantidade, não precisa fazer muita, porque você vai fazer de experiência para você ver se funciona também. Faça uma quantidade de massa de maisena, com a maisena, e uma outra quantidade com a farinha de trigo. Do mesmo jeito, se vocês quiserem, assista o meu vídeo que tá no meu canal, onde eu ensino a fazer a massa de biscuit com a maisena. E do mesmo jeito que você vai fazer, você vai fazer de farinha de trigo, nas mesmas quantidades. Se você botar meio copo de maisena ou de farinha de trigo, você vai botar meio copo de cola e uma colherzinha de óleo, certo? Façam a experiência e depois me digam o que vocês acharam. Eu amei e digo a vocês, agora eu não faço mais massa se não for desse jeito com a massa de farinha de trigo. Espero que vocês gostem desse vídeo, dessa dica maravilhosa, que é um segredo que tem no nosso meio e a gente não conseguia descobrir. Talvez hoje eu consegui desvendar o segredo das massas de biscuit. Então, assista os meus vídeos, tem muita novidade e até mais.